Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e visando simplificar o direito penal militar e o direito processual penal militar, eu quero abordar neste vídeo a questão do inquérito policial militar e a denúncia anônima. É possível a instauração da inquisa somente com base em denúncia anônima? Em âmbito de inquérito policial militar, que é especificamente o nosso objeto de estudo, o artigo 10 do CPPM elenca quais são os modos que o inquérito policial militar pode ser instaurado. Diante da notícia crimes, que é a notícia do crime, a autoridade competente irá instaurar o IPM para apurar se há indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade delitiva. A denúncia anônima ou a delação anônima é uma forma de notícia criminis. A doutrina classifica como sendo uma notícia criminis inqualificada. O próprio Código de Processo Penal Militar prevê que uma das formas de instauração da inquisa ocorra mediante o requerimento da parte ofendida, de seu representante legal ou a representação do cidadão que conheceu da infração penal militar. Esta é uma situação em que a denúncia anônima pode estar presente. Quando estudamos o tema, o que tem que ser observado em primeiro lugar é o mandamento constitucional que veda o anonimato. A previsão está contida na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 4, que determina: é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Esta vedação existe visto que a liberdade de expressão ela não pode ser exercida de forma absoluta, sem limites ou controles. Do mesmo jeito que tem que ser preservada a honra e a imagem de uma pessoa, sendo esses os principais motivos pelos quais se veda o anonimato, outros direitos podem estar em colisão. Sendo assim, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da proporcionalidade, visto que não há em nosso ordenamento direitos absolutos, nem a vida o é, tendo em vista que tem a previsão da aplicação da pena de morte na seara militar. Diante da notícia de uma infração penal militar, a autoridade ela não está obrigada a instaurar de maneira automática o inquérito policial militar, devendo verificar antes a procedência dessas informações. Por isso, a Justiça ela vem admitindo que a autoridade instaure, nestes casos de fragilidade destas primeiras informações, um procedimento chamado de verificação de procedência de informação. É o VPI. Se a autoridade entender que é caso de instauração do inquérito policial militar, mesmo que ele conclua pela atipicidade da conduta praticada, ele não poderá fazer o arquivamento do inquérito, devendo remeter os autos ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, para que, se ele entender, faça a devida promoção de arquivamento. Mas e com relação à denúncia anônima? O que deve a autoridade policial militar fazer? Ele deve instaurar de plano a inquisa ou deve adotar alguma outra providência preliminar, tal como esta verificação de procedência de informação? Esta é uma indagação muito interessante, visto que diante de uma conduta supostamente praticada por um militar, seja ele das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares, esta conduta atribuída anonimamente, ela pode não ser um crime militar, mas sim uma transgressão disciplinar. Por exemplo, aporta anonimamente na administração militar uma denúncia informando que determinado militar das Forças Armadas ou um policial militar está exercendo uma atividade remunerada estranha às funções militares. Esta conduta ela é prevista em todos os regulamentos disciplinares como uma transgressão disciplinar. Se será leve, média ou grave, vai depender de cada regulamento disciplinar específico de cada força. Mas essa conduta ela não é prevista como crime, e sim como transgressão. Ora, diante desta notícia criminis inqualificada, a autoridade policial militar ela deve arquivar o expediente e remeter o feito para a via administrativa, que vai ser a via competente para tal julgamento.
Mas sendo atribuída a suposta prática de um crime militar e não de uma transgressão, a delação anônima ela deve ser verificada preliminarmente antes da instauração da inquisa. No estado de São Paulo, por exemplo, o instrumento correlato utilizado pela Polícia Militar é a investigação preliminar. Já o Ministério Público da União se utiliza de um instrumento chamado notícia do fato. De qualquer modo, a autoridade ela tem que ter cautela de verificar se antes existem elementos mínimos para a instauração do procedimento administrativo. Visto que, se inexistirem e mesmo assim for instaurado o inquérito, ele poderá ser trancado mediante a impetração do habeas corpus. O STJ, no julgamento do habeas corpus 199086 de São Paulo, tendo como relator o ministro Jorge Mussi, decidiu que é pacífica a jurisprudência desta corte no sentido de que a denúncia anônima apenas pode acarretar a instauração de inquérito policial quando corroborada por elementos colhidos em investigações preliminares. O Superior Tribunal Militar, o STM, também adotou este mesmo entendimento, conforme podemos verificar pela leitura do julgamento do habeas corpus 2005.01.034.035 do Paraná, que teve como relator o ministro Carlos Alberto Marques Soares. E ficou estabelecido: procedimento inquisitorial, instauração mediante requisição do Ministério Público Militar. Origem: denúncias relatadas mediante carta anônima. Vedação ante a Constituição Federal de 1988. Demais provas contraditórias. Militar oficial denunciado como incurso no artigo 174 do CPM, rigor excessivo. Controvérsia na descrição dos fatos imputados ao paciente. Negativa de autoria por parte do mencionado oficial, cujas alterações militares são repletas de elogios. Depoimentos dos pseudo-vítimas contraditórios, flagrante constrangimento ilegal, trancamento da ação penal. Simplificando o tema, portanto, a autoridade policial militar somente deve instaurar o inquérito policial militar após a devida constatação da verossimilhança do conteúdo da denúncia anônima, sob pena de ver trancada a inquisa por falta de justa causa. Essas são as considerações que eu tinha para fazer acerca do IPM e a denúncia anônima. Convido a todos a me seguirem no meu canal no YouTube, Simplificando o Direito Militar. Desejo a todos bons estudos.